Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e nós iremos agora para a nossa última reflexão na carta de Tiago e desta feita nós iremos fazê-la no início da carta. Como vocês puderam notar, nós começamos essa breve exposição com cerca de 15 estudos, a partir do capítulo 1, verso 2. E hoje nós iremos trabalhar somente o versículo 1 do capítulo 1. O nosso tema: Deus transforma incrédulos em fiéis servos de Cristo. Nosso texto, Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quem é esse Tiago, autor desta carta? Essa é uma pergunta salutar que se faz. O autor identifica-se com esse nome, de acordo com o capítulo 1, verso 1. Havia 3 deles nesse momento da igreja. Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João, Tiago, apóstolo, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José, de acordo com Mateus 13:55 e demais evangelhos sinóticos. Essa carta não poderia ser do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes dessa carta ser escrita, de acordo com Atos 12, verso 2. Tiago, filho de Alfeu, também não escreveu essa carta, pois ele não exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã, até onde podemos ver nos livros tanto históricos quanto no livro canônico, que é Atos e os Evangelhos e as Cartas. Essa carta, portanto, foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, filho de José e de Maria. No começo, Tiago não cria em Jesus, de acordo com João 7, de 2 a 5. Mais tarde, ele tornou-se um proeminente líder na vida da igreja em Jerusalém. Tiago foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição, conforme fala Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7, que Jesus aparece depois da morte, depois de ressurreto, a Tiago. Ele estava no cenáculo com os apóstolos no Pentecoste, de acordo com Atos 1:14. Paulo o chamou de pilar da igreja de Jerusalém, de acordo com Gálatas 2:9. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém depois de sua conversão, Gálatas 1:19, bem como em sua última viagem a Jerusalém, Paulo se encontra com Tiago, Atos 21:18. Quando Pedro saiu da prisão, falou para seus amigos encontrarem a Tiago, Atos 12:17. Tiago foi o líder do importante concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15:13. Judas identificou-se simplesmente como irmão de Tiago, Judas 1:1. Tiago foi apedrejado em 62 depois de Cristo pelo Sinédrio. Embora amado pelo povo e pela igreja, Tiago era odiado pela aristocracia sacerdotal da época, que governava a cidade de Jerusalém. E o sumo sacerdote de então, Ananos, levou Tiago ao Sinédrio, sendo ele condenado e apedrejado, sobretudo pelas posições severas que Tiago tomara contra a aristocracia injusta da cidade de Jerusalém, abastada e que explorava os pobres, a qual Ananos pertencia, a essa aristocracia. E de acordo com Tiago 5, de 1 a 6, nós podemos ver Tiago fazendo essa denúncia, fazendo essa orientação na sua carta. De incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo de Cristo. Essa é a trajetória de Tiago. Ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas como seu servo. Ele é um homem humilde. Essa é a transformação que o Evangelho produz.
E é impossível alguém ser um verdadeiro cristão e um grande servo de Deus sem primeiro ser humilde de espírito. E nós podemos ver que todos os grandes expoentes das Escrituras e homens de oração e da pregação sempre convocam seus alunos, membros de suas igrejas, a cultivarem a humildade, como falou Spurgeon. A humildade, a simplicidade é que vai mostrar o tamanho da piedade que alguém tem no coração. Um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando na época de Tiago era colocar em prática aquilo que ela professava. A vida estava divorciada da teologia. A vida era teórica, uma boa teoria, uma boa religiosidade, mas faltava a prática. Esse também é o problema da igreja contemporânea, da igreja moderna, da nossa igreja, através da minha família, da sua família. Daí a pertinência e a urgência de estudarmos a carta de Tiago. O seu tema central é a religião verdadeira, com 3 grandes ênfases. A ênfase no verdadeiro nascimento, o verdadeiro crescimento e a verdadeira maturidade do cristão. Através das provas, pela paciência, recebemos a coroa de graça. A segunda ênfase é sobre o crescimento espiritual que Tiago fala. Nós crescemos pelo ouvir a palavra de Deus, por receber a palavra de Deus e obedecê-la. A terceira ênfase é sobre a maturidade espiritual. Há 3 notáveis desenvolvimentos que são característicos da verdadeira maturidade espiritual. O controle da língua, nós podemos ver isso e já vimos, o cuidado dos necessitados e a pureza pessoal. Por que Tiago escreveu essa carta então? Tiago escreve essa carta para auxiliar os irmãos e resolver alguns problemas. Note bem que no início ela é escrita às 12 tribos dispersas. Essa dispersão foi uma dispersão do sinédrio religioso. Foi uma perseguição levantada pelo judaísmo em Jerusalém, em Samaria, em todas as regiões da Palestina contra os cristãos, que eram judeus, mas agora confessavam a Cristo e tinham deixado os ritos da lei de Moisés a viver pela graça e pela fé e cultivarem o Espírito e o amor e a comunhão, bem como visto em Atos, capítulo 2, ali de 42 em diante. Então, alguns problemas que esses estavam dispersos, estavam fora das suas terras, precisavam, digamos assim, receber instrução para que eles pudessem sobreviver de maneira cristã, pura, piedosamente santa. Então, Tiago escreve a carta para auxiliar os irmãos a resolverem alguns problemas. Podemos ver esses problemas quando lemos a carta. Eles eram crentes que estavam passando por duras provações. O caso da dispersão, da perseguição era uma. Eles estavam sendo tentados a pecar, estavam cercados de pessoas pecaminosas, estavam sendo induzidos também a pecar. E a própria natureza também humana, ela induz o crente a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Então Tiago faz essa denúncia e essa orientação, tanto aos ricos quanto aos pobres. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança, estavam buscando fama, e Tiago os convoca para serem humildes e servos de Deus. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam, e Tiago estimula para que a sua fé seja prática, seja viva e não seja morta. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana, outros não conseguiam dominar a língua, outros estavam se afastando do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerras uns com os outros. Então, esses são os grandes problemas que essa carta trabalhou e trabalha. Esses são problemas enfrentados também hoje
Para Tiago, a raiz de todos esses problemas era a imaturidade cristã. Tiago fala-nos sobre algumas transformações que Deus opera em nós. E em cerca de 15 estudos nessa carta nós apresentamos aí para os irmãos. No primeiro estudo, precisamos transformar provas em triunfos, no capítulo 1. Precisamos lidar com sabedoria diante das provações. Como vamos aprender a lidar com sabedoria diante das provações? Precisamos lidar de forma sábia com as tentações. Como podemos aprender a lidar de forma sábia com as tentações? A religião verdadeira apresentada por Tiago. Como saber se minha religião é verdadeira e se eu sou um cristão verdadeiro? Vimos no 6º estudo o poder da língua. Todo cristão precisa reconhecer o poder que sua língua tem, tanto para edificar quanto para profanar. No 7º, como saber se a nossa sabedoria é terrena ou celestial? Tiago, capítulo 3, de 13 a 18. No 7º estudo, vivemos em um mundo que está em guerra. No 9º, como podemos viver como cristãos em um mundo que está em guerra? No 10º, todo crente precisa conhecer a vontade de Deus. Como podemos conhecer a vontade de Deus e o que Deus está, o que está por vir a partir de Deus e da sua vontade? Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. O estudo 11, a condenação das riquezas adquiridas injustamente e mal empregadas. O 12, é importante que o cristão seja paciente. Devemos ser pacientes como o lavrador, devemos ser pacientes como os profetas, devemos ser pacientes como Jó. E 15º e último, como orar de forma eficaz. Tiago 5, de 13 a 20. Todo cristão é convocado por Tiago à prática da oração de maneira eficaz. Queridos irmãos e queridas irmãs, que Deus nos abençoe através dessa carta de Tiago e que venhamos em tudo glorificar o nome do Senhor ao ler essa carta e que venhamos aprender com coisas práticas que Tiago ensina. Se você quiser fazer uma conta, você pode fazê-la sobre essa carta. Eu contei aqui, ela tem ela tem 108 versículos e ela tem 54 mandamentos. Então é uma carta prática, é uma carta ética, digna da prática da fé cristã e do nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém.